Lucas 3, de 2 a 6. Um texto bem conhecido, né? E eu vou ler pelo sistema de mídia que está projetando, pela projeção. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Esse texto, que figura dentro do contexto da mensagem de João Batista, o precursor do Salvador, que recebeu a missão de preparar o caminho para o Senhor Jesus. A mensagem de João Batista era chamada ao arrependimento, porque ele estava ali com a responsabilidade, com a convocação de Deus para preparar o caminho para o ministério de Jesus. E somente um coração contrito e quebrantado é o caminho pavimentado para a vinda de Jesus e a habitação do Espírito Santo de Deus. O texto nos revela a chamada que havia sido profetizada há 700 anos, mais de 700 anos, antes de Jesus chegar. Foi uma palavra profetizada pelo profeta Isaías, quando ele diz: voz do que clama no deserto. E João Batista era a voz que ecoava no deserto, convocando o povo ao arrependimento. Mas esta é uma mensagem que ainda ecoa para nós hoje, em todos os desertos simbólicos que podem existir no nosso tempo. Há sempre um deserto. E a gente sabe muito bem o que é um deserto. Quais são as características do deserto? O deserto é seco, árido, quente durante o dia e muito frio à noite. Tanto que na caminhada do povo tinha uma nuvem que protegia do sol durante o dia, e tinha uma coluna de fogo à noite, que era exatamente a proteção que Deus estava dando para o povo. No deserto há sempre uma sensação permanente de desconforto. Por quê? Porque caminhando no deserto, você não tem muitas coisas para você olhar. A terra é seca, aquele sol, aquele frio, tudo aquilo sem grandes perspectivas. E quando o ser humano se depara com desconforto, a angústia é a sua parceira na caminhada. Quantas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida, na nossa família, na nossa trajetória de vida, que você tem a sensação de desconforto, de uma inadequação, algo que incomoda, e é uma angústia que se faz presente. E a angústia, ela passa a ser a parceira nessa caminhada. A pessoa no deserto, ela fica sem senso de direção. Ela precisa de instrumentos para ajudar a caminhar. E os antigos, eles não tinham instrumentos eficazes como existem hoje, e eles se guiavam pelas estrelas, e eles tinham que olhar para cima. Em todos os tempos, irmãos, Deus deu uma direção. Sem a direção de Deus, todo o povo de Israel teria morrido no deserto. Deus dava a direção, Deus dava a proteção, durante o dia a nuvem, à noite a coluna de fogo, e não havia nenhuma lógica humana na direção que Deus dava. Mas a direção que Deus dava era sempre a certa. No frio da noite, a coluna de fogo indicava calor, proteção, aquecimento, manifestação da presença de Deus. Nós tivemos uma experiência dessa proteção de Deus, esse aquecimento na alma, numa experiência que nós tivemos uma vez, que eu senti uma presença indescritível de Deus.
Um dia, eu e Celso, durante nossos filhos ainda, criança e adolescente, a gente era meio aventureiro. A gente gostava de fazer algumas coisas assim por exemplo, nós fomos ao Pico da Bandeira. Quem já ouviu falar sobre o Pico da Bandeira? É um dos picos bem altos, né, do Brasil, é muito frio, e nós resolvemos ir ao Pico da Bandeira com um grupo da igreja. A sensação térmica estava 18 graus negativos, só para vocês terem uma ideia. O frio era terrível. E à noite dava uma sensação de morrer de frio. Eu lembro que tinha uma menina com a gente, ela falou, meu Deus, eu vim morrer aqui nesse lugar, de tão desesperada que ela ficou com o frio. Era terrível mesmo. E nós queríamos ir ao topo da montanha, onde tinha uma cruz, e lá a gente tinha uma visão geral. Mas para ter essa visão linda que nós queríamos ter, você tinha que subir 2 horas da manhã, porque a caminhada era muito íngreme, o caminho escorregadio, e como à noite tem aquela garoa, ele está, além de escorregadio, né, úmido, e nós decidimos que a gente ia, então só os adultos podiam ir. Aí nós fomos para chegar lá, porque a gente queria ver o nascer do sol. O sol nascia abaixo do topo da montanha. Então, ele ia surgindo lá como uma bola de fogo. E na minha proposta, se a gente não fosse lá ver isso, não teria valido a pena aquela subida horrorosa que era, que dava um cansaço extremo. A máquina fotográfica que estava na mão, que naquele tempo era máquina fotográfica, já pesava. Tudo era uma sensação de peso. Mas nós fomos. E quando nós chegamos lá, que estávamos lá, nós começamos a louvar enquanto esperava, e daí a pouco os primeiros clarões avermelhados do sol começaram a surgir. Quando eu comecei a olhar aquela cena, eu comecei a chorar. Era uma sensação indescritível da presença de Deus. O calor da beleza era inigualável. E a minha mente, naquele momento, foi tomada pela expressão do salmista, quando ele disse, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí eu citei aquele texto ali para o nosso grupo, e eu fui vendo aquela bola chegando até alcançar uma direção. Teve um momento que eu fiz assim com a mão, e ficou na direção do sol, e aí bateram uma foto e eu estou com o sol na mão. A sensação era essa, coisa linda. Então foi uma emoção tão forte que eu senti ali diante da presença do Senhor, e eu fiquei pensando na emoção, né, da glória de Deus. Né? Eu fico imaginando um dia quando nós chegarmos diante do Senhor, que a gente ia olhar o sol da justiça. Que emoção que será para a nossa vida. Gente, quando eu penso nisso, nada, mais nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada aqui nesse mundo é suficiente para me tirar da rota que eu tenho, da direção que eu tenho, do alvo que eu tenho. Meu alvo é Cristo. A gente canta uma canção, né? Nosso alvo é Cristo. E nada nesse mundo tem que nos tirar dessa rota. Depois de uma longa trajetória de orientação através dos sacerdotes, dos profetas, o povo tinha passado pelo deserto, e agora surgem os profetas, mas chegou um momento que o povo ficou 400 anos sem profetas. Malaquias terminou, aí nós vamos ver na nossa Bíblia, tem umas páginas em branco antes de entrar o Novo Testamento, né? Essas páginas são simbólicas, fala um pouco desse período interbíblico, um período sem profecia. E aí, Deus prepara João Batista para pregar no deserto. Irmãos, ninguém gosta de passar pelo deserto, já falei isso aqui algumas vezes, mas o deserto é sempre tratamento de caráter e de vida. O povo de Israel passou pelo deserto e Deus tratou profundamente a vida deles. Jesus também foi ao deserto no início do seu ministério e nos ensinou lições profundas e preciosas sobre como vencer a tentação e o diabo no deserto. Então nós aprendemos isso tudo, a palavra de Deus tem tudo isso para nos ensinar. Hoje, nós vivemos num mundo que busca facilidades.
numa obsessiva busca de prazeres. É a geração da pressa, a geração da ansiedade, querem pular etapas importantes da vida, muitos não querem preparo, é a geração que está online, então quer tudo para ontem, a geração que tem dificuldades para lidar com a autoridade, a geração que não reconhece a importância do princípio de autoridade no contexto espiritual. Nós estamos vendo tudo isso hoje. Mas João Batista foi uma pessoa escolhida por Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele se submeteu à autoridade divina. Ele já clamava no deserto. Já havia um clamor na sua alma. E quando a palavra veio, a profética veio, dizia: voz do que clama no deserto. Ele já clamava no deserto. Ele já tinha sido vocacionado, chamado. A mensagem dele tinha essa voz que ecoava. Mas de quem é a voz que deve clamar hoje nesse deserto que vivemos? Nesse deserto existencial. Quem tem a missão hoje de levar a mensagem do arrependimento? Quem, irmãos? Nós, a igreja de Cristo. A igreja está aqui para proclamar a mensagem do arrependimento, preparando o caminho para a volta de Jesus. João preparou o caminho para a chegada de Jesus, para a salvação, a mensagem do arrependimento e o início do ministério de Jesus. Hoje, como igreja, nós estamos com a responsabilidade de preparar o caminho para a volta de Jesus. Endireitai as suas veredas, é a mensagem que nós precisamos ter hoje e que diz a profecia de Isaías. O texto apresenta 4 ações para preparar o caminho e endireitar as veredas. A primeira ação: todo vale será aterrado. Vale é uma depressão entre 2 montanhas. Quando se está no vale, a visão é limitada. Perde-se a visão clara e ampla de si mesmo e das situações ao redor. Quantas pessoas estão nessa condição, vivendo num vale existencial? Pessoas imersas em seus próprios problemas, rodeando no mesmo lugar, com as mesmas queixas e lamúrias, reclamações e amarguras, com a imagem distorcida de si mesmo, caminhando imersa num vale. Pessoas com sentimento de menos-valia, que não sabe amar, que não sabe receber amor, porque tem almas feridas, porque estão num vale existencial. Quantas pessoas vivendo num vale hoje? E eu não estou dizendo lá fora. Lá fora a gente já sabe. A gente já está vendo um monte de gente vivendo no vale, mas eu estou dizendo dentro da igreja. Quantas famílias no vale? Sem foco, sem objetivos, sem visão de futuro, que não conseguem enxergar além dos seus próprios problemas. E aí os comportamentos também são distorcidos. Porque não há ação, é estagnação, só estagnação, apatia, indiferença diante de tantas questões mal resolvidas que foram se acumulando ao longo da vida, ao longo da história de vida. As pessoas nessa condição não buscam clareza para identificar onde precisam mudar, como já ouvimos a palavra pastoral hoje. Quantos cristãos não valem? Que parece que as orações retornam como o eco de suas próprias vozes sem respostas. Você já andou num vale e gritou? E deu um grito, oi! Aí a resposta vem, oi! É a sua própria voz que responde. No vale tem eco. Então você fala, não tem resposta, a resposta é você mesmo. As queixas e lamúrias que você faz ali naquele vale retornam para a sua vida e são acolhidas no coração e se transformam em adoecimento na alma e no corpo. Em angústias, em depressão, em pânico, em compulsões, em ansiedade, em doenças físicas. Isso é vale, queridos, vale. A pessoa no vale só tem olhos para si mesma.
só vê seu problema, e a depressão acaba tomando conta da alma, e a pessoa fica sem forças para reagir e sair da situação. Irmãos, nós não estamos isentos de passar pelo vale, porque nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas, perdas, dores, mas ficar no vale é opção. É opção. Há pessoas que se acostumam no vale como vítimas, no lugar de vitimização, e não decidem identificar suas dores, falar delas com confiança e esperança, sem medo de enfrentá-las. Davi, quando ele se sentia no vale, ele conversava consigo mesmo quando estava angustiado. Ele dizia: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A conversa de Davi era com ele mesmo. Ele se questionava para poder se escutar. Ele falava com o seu próprio coração. Sabe que muitas vezes a gente acorda e não está bem, e a gente não se questiona: por que eu estou me sentindo assim? Que angústia é essa? Que tristeza é essa? Davi fazia isso. Davi se questionava. E aí ele dizia palavra de esperança para a sua alma. Ele dizia: espere em Deus. Acalma a alma. Vamos esperar em Deus. Eu ainda louvarei. A alegria vai voltar para a minha alma. Eu ainda vou louvar. Eu tenho esperanças. Quantas vezes Davi conversou consigo mesmo nos momentos de angústia da sua vida? Qual o vale que há em sua vida? Há vales de mágoas, de ressentimento, de amargura. Há vales de raivas, de perdas. Há vale de solidão. Há tantos vales que podem estar na nossa vida. Mas para endireitar as veredas, endireitar o caminho, endireitar a vida, que é a convocação de Deus para nós nessa manhã, é preciso que o vale seja aterrado. É ação, irmãos, e não acomodação. Saia do vale, amplie sua visão, abra os olhos para ver mais além e enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Mas depende da sua saída da letargia e da acomodação. Não aceite mais que a sua alma comande a sua vida. Quem comanda a sua vida é o espírito ou a alma? Gente, a nossa alma, essa alma tão humana nossa, que todos os dias a gente se depara com essa nossa humanidade, vai ter isso em muitos momentos da vida. Mas quando a gente decide, é decisão, decide mudar, você vai enxergar mais além. Você vai ser guiado pelo Espírito, isto é, pelo propósito de Deus para a sua vida, pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, que vai te dizer: sai desse vale, sai, levanta, acredite. Ah, mas a minha mente tão condicionada, porque mente é alma. A minha alma já tão condicionada a pensar assim, a sentir assim, a agir assim, vai se acomodar de novo. Não, é ação. Saia da letargia. Diga para você mesmo: não aceito mais. Acabou. Acabou. Mudança radical. Estou sob nova direção. Lembra daquela mulher do filme Quarto de Guerra? Quando ela chegou do lado de fora da sua casa e disse: Satanás, você não tem mais direito aqui. Você não vai mais roubar da minha família. Esta casa está sob nova direção. Então olha para você mesmo. Essa casa aqui está sob nova direção. O Espírito Santo de Deus que vai me dirigir agora. Não é minha alma. Não são minhas emoções. Não são meus pensamentos. Ação e não acomodação. Segundo ponto, para o caminho ser endireitado, para as veredas serem endireitadas: se abaixará todo monte e outeiro. Quantos montes temos erguido ao nosso redor? Verdadeiras barreiras que impedem a comunhão com Deus e com as pessoas. Barreiras que nós erguemos, queridos. Barreira na família, barreira nos relacionamentos, barreira no trabalho, barreira na igreja e até barreira dentro de nós mesmos, que vai endurecendo.
Há poucos dias um paciente me falou: Ilma, eu já não sei qual cirurgia que eu faço para tirar pedra no rim. Deu pedra de novo. Eu acho que já estava na 5ª cirurgia. Deu pedra de novo e eu olhei para ele assim, brinquei e falei: nossa, o que está tão duro dentro de você que está empedrando, hein? Aí ele riu assim. Eu falei: tem coisas empedrando dentro de você. Seu coração, suas emoções estão convertendo tudo isso em sintoma. Essa repetição é sintoma. Além de todas as questões que você deve estar bebendo pouca água, aí falei de tudo. Mas a sua alma tem algo que está endurecido. E ele tomou um susto. Por quê? Porque muitas vezes nós empedramos o nosso interior com rigidez, com inflexibilidade, com aquela vida tão dura em primeiro lugar consigo mesmo. E depois com os outros, uma rigidez que não se permite quebrantar o coração. Irmãos, quantos montes há na nossa vida, monte de orgulho, monte de arrogância, de autossuficiência, de soberba, de indiferença. Pessoas que não reconhecem seus erros e não pedem perdão, é coração de pedra. Por isso que a palavra de Deus diz que vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Quanta gente precisando tirar coração de pedra. Crentes autossuficientes que querem andar por sua própria direção. Têm suas próprias leis e diretrizes. O apóstolo Paulo alerta sobre essas pessoas em 2 Timóteo capítulo 3, dizendo sobre os tempos difíceis que viriam. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis que o apóstolo Paulo afirma, onde as pessoas seriam egoístas, arrogantes, desobedientes aos pais, olha aí, juventude, ingratos, irreverentes, sem domínio de si, atrevidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, isto é, priorizam muito mais as diversões do que o compromisso com Deus e sua obra, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ouvem, mas não praticam. Parece até que a gente combinou, hein? Ouvem, mas não praticam. Será que nós estamos percebendo que é esse o tempo que nós estamos vivendo? Cada adjetivo desse aqui, hoje, que a palavra de Deus está dizendo em Timóteo, nós estamos vendo: egoísta, arrogante, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, sem domínio de si, porque nós estamos vivendo num mundo de compulsões. As pessoas não têm domínio de si, um monte de compulsões, inclusive tecnologia. Ouve, mas jamais chega o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Tudo isso são montes e barreiras que tornam as pessoas resistentes a sair do topo da arrogância humana para chegar à humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba afasta, né? Deus resiste aos soberbos. A soberba coloca Deus longe, porque é a gente que afasta Deus. E não Ele que se afasta de nós. Ele resiste ao soberbo, então a soberba separa a gente. Mas a humildade, a Bíblia diz que a humildade vai adiante da honra. O caminho da honra é a humildade. Há casais, irmãos, alimentando mágoas e rancores, que se transformam em verdadeiras montanhas. Quantas famílias estão vivendo em terríveis conflitos, mas ninguém toma iniciativa para quebrar o orgulho, para jogar a soberba fora, para que a comunhão e o perdão tornem-se uma realidade. A gente está vendo que com orgulho, a comunhão e o perdão tornam-se uma impossibilidade. Irmãos, Deus não vai passar por cima de uma montanha para nos abençoar, quando nós mesmos a construímos. Entenda isso. Quando nós removemos as montanhas do nosso coração, com humildade e quebrantamento, Deus pode entrar na situação e derramar chuvas copiosas de bênção para revelar a sua glória na nossa vida. Mas é preciso, irmãos. O salmista questiona com muita clareza: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está questionando. A resposta está em ficar olhando para as impossibilidades, olhando para os montes, tentando buscar uma solução humana para poder
nivelar os montes? Não. Não. A resposta do salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O caminho, a ação para nivelar o monte é humildade, é quebrantamento, é arrependimento, é confissão, é a mudança de vida. A resposta está na palavra de Deus. É nela que nós encontramos a solução. Terceira ação: os caminhos tortuosos serão endireitados. Não se pode viver uma vida tortuosa e pensar que Deus vai abençoar. Não se pode. Quantos estão trilhando caminhos tortuosos, desagradando a Deus, mas mantêm uma vida cristã de aparência? O apóstolo Paulo também orienta Timóteo sobre essa questão em 2 Timóteo 4, 2-4. Ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, e nós estamos vivendo esse tempo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Cada um busca um mestre segundo os seus próprios desejos, irmãos. O que é isso? Consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? É endurecida. Virou pedra a consciência. Nada toca mais. Pessoas que não querem ouvir a verdade, que querem viver o evangelho do bel prazer. Mas também, irmãos, há famílias vivendo, trilhando caminhos tortuosos, invertendo os valores morais e espirituais. Os laços familiares estão frouxos hoje. Qualquer probleminha é motivo para acabar com a família. Nós estamos vendo famílias desmoronando por questões que são questões trabalháveis, mas que depende de decisão, depende de fé, depende de acreditar em milagres, depende de oração, depende de arrependimento. Cristãos de língua afiada para criticar, murmurar, maldizer, que nunca valorizam o trabalho dos outros, que são crentes muito sensíveis demais, ofendendo-se com facilidade. Cristãos que vivem mal-humorados e não transmitem a alegria de Deus em suas vidas. Tudo isso são caminhos tortuosos, irmãos. Cristãos infiéis nos dízimos que não prosperam, que vive, ganha e perde, que vive uma vida de miséria emocional, porque não sabe administrar aquilo que Deus dá, porque não são gratos. Alguns outros que são desonestos nos negócios, que usam meios escusos ou mentiras para levarem vantagens, que são maus mordomos, administrando o mal que recebe de Deus, que são maus pagadores. Irmãos, o cenário brasileiro está aí, tornando visível a cultura da corrupção. Mas todos esses homens corruptos, eles nasceram em famílias. Eles foram educados em famílias. Alguns deles receberam, inclusive, princípio cristão dentro de casa. Se a gente pegar a história de cada um, eles foram criados em família, eles tiveram uma cultura familiar. O que aconteceu com a moral da nação? O que aconteceu com essas pessoas? Não tem mais vergonha? Não constrange mais? Quando a gente ouve as falas deles lá, das delações premiadas, a frieza com que falam dos valores exorbitantes, nos assustam. São pessoas que não têm mais nenhuma sensibilidade para olhar para os hospitais que estão aí com pessoas morrendo sem cuidados, sem remédios, sem cuidados, é segurança, é educação, é tudo isso, irmãos. É a gente, é o povo. É o povo. O que está acontecendo? Isso é o campo da perversão. Quando a gente olha para a teoria, quando Jesus disse uma geração perversa e corrupta, ele fala isso em Mateus.
Uma geração perversa e incrédula. É essa geração que nós estamos vendo hoje, que com tamanha frieza falam de roubo, de corrupção, de mentira, com a cara deslavada, não há nenhum pudor. Nenhum pudor. Isso nos assusta, porque isso é perversão. Dentro do campo da teoria psicanalítica, a perversão a pessoa sabe que há uma lei, mas a alegria dela, o prazer dela é transgredir a lei. Quem é que teve prazer em transgredir a lei? Quem foi o primeiro que transgrediu a lei e a hierarquia celestial? Lúcifer, que se transformou em Satanás. Ele inaugurou o caminho da rebelião e da feitiçaria. E ele é a própria expressão da perversão. O profeta Oséias, falando em nome do Senhor, ele traz advertência ao povo. Vou falar aqui com minhas palavras, ele diz assim: eu tenho uma acusação contra vocês. Ele está falando para o povo como nação. O que prevalece nesse tempo, o profeta está falando, é a falsa testemunha, o mentir, o matar, o furtar, só a violência. E ele vai descrevendo tudo que estava acontecendo ali como alerta ao povo. E depois, lá na frente, ele diz: a terra está de luto. Será que o Brasil não está de luto, irmãos? Quanto choro diante de tudo isso. Tudo isso são caminhos tortuosos que precisam ser endireitados para que Deus possa entrar. Irmãos, é tempo da igreja se levantar como uma voz profética. É tempo de que cada família cristã viva um evangelho autêntico dentro de casa, uma vida limpa e santa, para que os filhos que estão dentro das nossas casas tenham a cultura do reino e não a cultura do mundo que jaz no maligno. Quanta falta de compromisso com o reino de Deus, com o corpo de Cristo, com a igreja local. Tudo isso são caminhos tortuosos, porque é sair do propósito para o qual Deus nos chamou como igreja de Cristo. Deus nos chamou como igreja, mas antes de Deus criar a igreja visível, como nós nos reunimos, né? Hoje, Deus criou a família para que a família fosse uma igreja. É tempo de endireitar o caminho. Cristãos vivendo uma vida dupla, um comportamento em casa, outro no trabalho, outro na igreja. Cristãos com pecados ocultos, muitas vezes do passado, que nunca foram confessados e vivem como reféns de Satanás, porque Satanás fica usando aquela dívida que está lá no balcão do inferno para te roubar, para roubar dos seus filhos, para poder destruir. Ele é ladrão. Lembra-te de onde caíste e arrepende, diz a palavra de Deus em Apocalipse. Tudo isso são caminhos tortuosos que impedem a bênção de Deus na vida pessoal, na família e na igreja. E em último lugar, os caminhos escabrosos se aplanarão. Escabrosos fala de aspereza, situações diárias, questões não resolvidas, que levam muitas pessoas a irritações, contendas, gerando agressividade, defensivismo, palavras rudes, porque escabrosos aquelas pontas pontiagudas que você passa, tem que passar com muito cuidado, que vão se ferir. Quantas feridas há hoje? Como há pessoas usando as palavras com tantas asperezas, que tem produzido machucaduras na alma do outro. Palavras usadas como pedras que ferem e magoam. A intolerância, a rigidez, a inflexibilidade, tudo isso dificultando. Marido e mulher ásperos, pais e filhos ásperos, irmãos que não se comunicam. E quando falam é para ferir um ao outro, é preciso eliminar as asperezas para que Deus possa nos abençoar. Irmãos, a mensagem de Isaías é a mesma para nós hoje. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, a palavra que o Senhor dá para João Batista, nós somos os Joões Batistas de hoje. Nós temos a palavra do arrependimento, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Os vales precisam ser aterrados, as montanhas niveladas, os caminhos tortuosos endireitados e os caminhos escabrosos ou acidentados devem ser aplainados para que Deus possa fazer chover no deserto. Somente assim a glória do Senhor será revelada na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, porque quando Deus traz chuvas ao deserto, a terra fica preparada para produzir flores, e o aroma, o bom perfume de Cristo vai transformar o ambiente à nossa volta, fazendo agradável aos olhos de Deus, e com as flores vêm os frutos. Queremos ou não queremos isso na nossa vida? Irmãos, eu poderia chegar aqui hoje e dar uma mensagem consoladora para vocês, porque o consolo faz muito bem à alma, não é? Acalma o coração. Mas nos últimos tempos, Deus tem colocado no meu coração palavras dessa natureza, porque é tempo de cura, é tempo de conserto, é tempo de mudança de vida. É hora de nós nos posicionarmos, irmãos. Por quê? Porque a palavra consoladora, ela acalma o coração. Mas a palavra que vem lá e entra nas nossas áreas mais profundas da nossa vida, é uma palavra que nos convoca à mudança. Porque é isso que dá concretude à obra. Da concretude, nós precisamos de algo que seja sólido, alimento sólido, porque família avivada é uma igreja avivada, é a igreja que dá fruto. Família avivada é produtiva, porque produz o fruto do Espírito, descrito em Gálatas no capítulo 5, e hoje mais do que nunca, nós estamos precisando desta produção em nossas vidas, nas nossas famílias e em nossas igrejas. Os vales precisam ser aterrados, as montanhas niveladas, os caminhos tortuosos endireitados e os caminhos escabrosos devem ser aplanados para chover no nosso deserto. Águas no deserto. Deus quer derramar chuva na nossa vida, na nossa família. Ele quer refrigerar a nossa alma, mas há um caminho, há uma vereda para ser endireitada. Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, se você identifica que há vales em sua vida para serem aterrados, se há barreiras, montes, caminhos tortuosos ou caminhos escabrosos para serem endireitados, este é o momento exato de lidar com essas questões que afetam a nossa vida de santidade e de paz com Deus. Você sabe, mas Deus também sabe. E é o Espírito Santo quem convence falando o coração. Ele conhece a nossa história. É tempo de uma posição firme de cada um de nós, para que Deus possa operar maravilhas nas nossas vidas. Só o arrependimento prepara o caminho e endireita as estradas do nosso coração. Só o arrependimento. E esta é uma manhã que Deus tem falado aos nossos corações. Se você já está vivendo no vale, se você tem um deserto na sua vida, se tem caminhos para serem consertados, se tem todo esse deserto existencial na sua história, e nessa manhã você quer falar isso com o Senhor: Senhor, eu quero cura nessa manhã. Eu quero, Senhor, eu não quero mais ficar perdido, sem direção no deserto. O Senhor é a minha bússola. Eu quero cura. E eu quero cura não somente da minha história de vida, mas eu também quero cura física. Que muitas vezes a doença está denunciando o emocional que está doente. Se você precisa, pode sair do seu lugar, que eu quero orar com vocês. Eu quero orar com aqueles que estão precisando nessa manhã. Foi assim com João Batista. E é assim conosco, a chamada ao arrependimento. Só o arrependimento prepara o caminho e endireita as estradas do nosso coração. O arrependimento eleva os lugares baixos, rebaixa os lugares altos da nossa vida e nos coloca na altura certa de como Deus nos quer como filhos amados. Aleluia, aleluia. Você vai atender a chamada. A voz está ecoando no deserto.
Nós necessitamos dele. Nós necessitamos dele. Cada dia. Eu quero